Oi, gente! De novo começando aqui no canal. Eu sou a Jéssica, moro aqui na Alemanha tem 5 anos. E te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, fica por aqui porque tem bastante informação que eu tô compartilhando aí, seja no meu dia a dia, seja vídeos com informações sobre como é morar na Alemanha, maternidade, enfim. Já fica aqui pelo canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um geralzão aí de como é morar na Alemanha. Pontos positivos, pontos negativos. Obviamente, tudo isso é minha visão, né, minha experiência, meu ponto de vista do que é morar na Alemanha. Mas acho que é legal vir aqui trazer, compartilhar, né, com vocês um pouquinho do que eu acho, né, de tudo isso, de como é morar na Alemanha. Vamos lá, vou começar falando de localização. A Alemanha, né, o país em si, não exatamente minha cidade, ela é bem localizada, né, um ponto positivo aí, ela é super centralizada na Europa, esse bloco que a gente tem aqui. Acho que vou deixar até um mapinha só para, né, ajudar a situar aí onde está a Alemanha no mapa. O fato de estar bem no meio ajuda que você, né, consegue se movimentar, se locomover para outros países de forma rápida, como se você estivesse perto de tudo, sabe? Para ir para a França, 2 horas. Para ir de carro, falo, né? Para ir para a Espanha, quase que a mesma coisa. Para ir para, enfim, esquerda, direita, subindo e descendo, você sempre chega em outro país de forma rápida, né? Então esse é o ponto positivo aí, super positivo, eu diria, de se morar na Alemanha, a localização. O ponto negativo disso, eu tava aqui tentando pensar o que seria um ponto negativo, né? Assim, como brasileira, eu gostaria de ter um pouquinho mais de verão. Então, se a Alemanha fosse um pouquinho mais pro sul, eu teria mais calor. Tipo, Espanha, Portugal já é bem mais né, mais para baixo no mapa aí. Então, eu vou só dizer que se fosse um pouquinho mais pro sul, eu teria mais calor. Mas ok, né? Só vou tentar trazer, né? Vou tentar não influenciar muito. Mas de fato trazer aí pontos positivos e negativos. E fora a localização, falar um pouco de segurança, né? A Alemanha é bem conhecida pela segurança que tem, no geral. Óbvio, tem casos e casos aqui ou ali, ainda mais em cidades grandes, né? Às vezes acontecem certas coisas, assim. Inclusive eu compartilho, às vezes no Insta, algumas coisas estão pegando por aqui. A parte da fofoca. A fofoca, assim, né, é de fato informação. Mas normalmente, né, problemas, vou colocar dessa forma, acontecem mais em cidades maiores. Minha experiência, eu vim de um bairro, né, em Hortolândia, que é interior de São Paulo, bem simples, bem humilde, e também era um bairro mais violento. Ao mesmo tempo, nada nunca me aconteceu, assim, né, de fato, a mim. Mas, no geral, era uma outra realidade. Tipo assim, na frente da faculdade, uma vez, tinha uma menina esperando o ônibus. Isso sim, saída de faculdade. Tava cheio de gente. Ou saindo com carro, ou saindo para pro ponto de ônibus, esperar ônibus. Aí eu lembro de ter uma menina assim no ponto de ônibus, passar uns 2 meninos, né? Que essa história já é velha no Brasil. Passaram de moto e levaram o celular da menina, sabe assim? Coisas que aconteciam ali no dia a dia. Nem sei que modelo de celular ela tinha. Mas assim, o roubo em si, né, é algo bem frequente no Brasil. Já que isso você não vê, sabe? Praticamente a maioria das pessoas tem iPhone, por exemplo, e tudo bem, você pode usar na rua, sabe? Inclusive, essa era uma questão que pra mim foi engraçado. Eu nunca fui de usar celular na rua. Tipo assim, se eu tô andando, não tenho nada na minha mão, né? Eu usava mais o celular quando eu tava dentro do ônibus, por exemplo, no Brasil, né? Já aqui, assim, problema nenhum. Inclusive eu faço vlog, né? Eu uso meu celular, inclusive. É um iPhone também. Eu uso pra fazer vlog. Seja onde for, tipo, à noite, eu tô no ponto de ônibus, eu mexo no meu celular. Sabe assim? Desencanei disso. Porque aqui realmente não acontece nada em relação a isso. Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhum caso assim, tá? Então, segurança, no geral, é algo muito bom aqui na Alemanha. Um lado negativo, né? Ainda falando da segurança. A Alemanha tem muito imigrante. E qual que é o problema disso, Jéssica? Você também é uma imigrante. Às vezes quando você tem mistura de povos, vou falar dessa forma, isso também significa que você tem pessoas com culturas diferentes, que têm mentalidades diferentes. E isso pode ser perigoso. Uma coisa que aconteceu comigo assim, né? Tipo, eu tava ali na situação.
No meu primeiro ano aqui na Alemanha, por exemplo, eu tava... não lembro se eu tava indo ou voltando de uma festa, algo assim. Tava com uma colega, inclusive, que eu morei com ela no primeiro ano que eu tava aqui na Alemanha. E tinha uns rapazes assim na rua, eu nem sei de que país eles são, mas, né, existem sim alguns países ou algumas nacionalidades de pessoas que vêm pra cá. E pra eles, por exemplo, o comportamento deles com mulheres é diferente do que eu considero civilizado, sabe? Então eles começaram a mexer com a gente e coisas assim. Eu, né, como eu falei, eu vim de um lugar simples e humilde. Mas sabe aquela coisa assim? Eu conheço o perigo. Então, não, eu não fiquei... pelo menos não naquela situação, né? Mas eu não fiquei com medo e tal. Então eu reagi, tipo... A gente tá tentando puxar assunto, não sei o que, mas sabe quando tá chato? Tipo, gente, né? Enfim, então eu fui grossa com eles a ponto de eles deixar a gente em paz, sabe? Tipo, olhei pra ele, tipo, o que você quer, querido? Enfim. Então, assim, existem sim situações que podem ser chatas, mas no geral, pelo que eu vejo, né? São esses... Ai, gente, é complicado falar disso, porque, né, no geral, gera sim um certo racismo, porque você vê comportamentos ruins vindo de certas nacionalidades. Mas enfim, continuando. Fora isso também, a Alemanha tem um histórico de racismo, né? Bem forte. Por conta do que aconteceu no período de guerra, enfim, com judeus e tudo mais. No geral, eu nunca vi, eu tô falando agora na parte negativa. No geral, eu nunca sofri nada assim tão direto, eu diria. Acho que no Brasil é até mais evidente, é mais assim descarado, né? O racismo em si, sendo sincera. Mas existem sim casos e casos, inclusive tá rolando algumas manifestações agora em grandes cidades aqui da Alemanha, por conta de que descobriram que pessoas estavam se reunindo para deportar imigrantes e blá blá blá, mas assim de forma racista, sabe? Não era algo focado, tipo, beleza, fulano de tal cometeu um crime, vamos deportar. Não, estavam falando assim, imigrantes, né, no geral. Então aí já é racismo, né? Então assim, existe segurança, no seu dia a dia você se sente super seguro, mas acontece assim casos e casos, né? Que mostram que essa tal segurança tá ali em risco, na verdade, né? Quero falar um pouquinho sobre o transporte público. Novamente, sempre fui super humilde. Em relação financeira, né? Falar humilde até, na verdade, não faz muito sentido. Financeiramente falando, eu sempre fui uma pessoa muito simples. Então, eu sempre usei ônibus, né? Pra ir pra escola, pra ir pra tudo, né, gente? Não tem carro, então não tem escolha. No geral, a condução, né, pública no Brasil é para pessoas pobres, vamos colocar dessa forma. Quando você tem uma condição um pouquinho melhor, você já tem um carro e você já deixa de usar, né? Transporte público. Na Alemanha é diferente. Você vê que a maioria das pessoas usam transporte público no dia a dia, né? Ou não só no dia a dia, até mesmo quando tá em ocasiões especiais, por exemplo, tá tendo uma festa super legal em Stuttgart. Stuttgart é uma cidade bem grande que tem aqui perto. Naqueles dias de festa, né, que normalmente dura alguns dias, as pessoas vão para lá de condução, né, de transporte público, de trem, de ônibus, porque elas vão beber. E aí também já é uma consciência aí em relação a não dirigir, né, quando se bebe. Mas não só isso, né, de novo, no dia a dia as pessoas usam transporte público. Eu trabalhei numa multinacional, por exemplo, quando eu vim, né, quando eu me mudei aqui pra Alemanha. Inclusive já tem um vídeo contando um pouquinho mais de como foi que eu vim parar aqui na Alemanha. Vou deixar aqui linkado para vocês também. Mas as pessoas, assim, engenheiros, pessoas com estudo, com cargos mais altos e tudo mais, eles também usavam ônibus, entendeu? Então é uma prática assim totalmente comum. Às vezes tem festival de vinho, por exemplo, quando tá chegando mais o inverno, né? Outono, inverno, tem festival de vinho aqui na cidade. As pessoas vão de ônibus. E elas têm carro. Tipo, elas têm carro. O carro fica na garagem, elas vão de ônibus porque elas sabem que elas vão chegar lá, elas vão beber e tal, tal. E elas voltam de ônibus. E assim, é comum, totalmente comum. Sabe? Então, é algo bem bacana, tipo, no geral, transporte público é um preço ok, os ônibus, né, trens são limpos, né, na medida do possível também, né, vamos lembrar que é algo público, ou seja, tem muita gente ali sempre utilizando, passando por ali, né,
mas no geral é bem ok. Surpreendeu o fator das pessoas de fato usarem mesmo, né, independente da condição social e tudo mais. Lado negativo em transporte público. Às vezes tem atrasos. Tipo assim, no geral é super pontual. Só que também acontecem atrasos. Ou cancelamentos. E aí, obviamente, é um problema. Mas acho que assim, né, na balança ali é bem ok, considerando que você tem sempre várias opções e assim por diante, sabe? Eu acho que o que dói mesmo, vou colocar dessa forma, é o fato de que você se acostuma tanto com a pontualidade ou com ter opções, e aí quando falta, aí dá aquele impacto, sabe? Eu mesma no Brasil, nossa, eu vivia correndo. Eu vivia correndo pra não perder o ônibus, sabe? Se o ônibus passava, eu corria. Continuava correndo porque eu sabia que tinha gente no ponto, ou seja, as pessoas iam estar entrando no ônibus e ia dar tempo de eu chegar. Já que na Alemanha, já perdi vários ônibus. Porque mesmo se o motorista vê você correndo, mas você não tá no ponto de ônibus, ele passa reto. Consegui trazer agora um pouquinho do lado negativo aí também, do transporte público aqui na Alemanha. Aí vamos falar agora de lazer. Gente, vai ser difícil falar um lado negativo. Porque assim, comparado à minha vida no Brasil, aqui de fato eu tenho um lazer. No Brasil eu ia assim, talvez uma vez no ano pra praia, né? Já aqui eu viajo bem mais, tipo, a cada 3 meses eu diria que eu faço algum tipo de passeio assim, maior digo, né? Pra ser considerado viagem. E não somente, né, um passeio, tipo, normalmente é pra outro país, sei lá, indo pra Espanha, indo pra França, sabe assim? Fora o dia a dia aqui, né? De final de semana, por exemplo, no verão eu aproveito mais, com certeza, né? Por conta da temperatura em si. Então tem lagos que a gente pode ir, passar o dia, nadar e tudo mais. E com preço assim super ok, tipo a entrada num lago que eu vou aqui na Alemanha, também tem vídeo no canal. Por isso eu tô te falando, ó, já fica aqui no canal, tem muita coisa. E compartilho bastante no meu tempo livre, sabe? A entrada naquele lago é tipo 5 euros, ou menos, na verdade. Não dá pra você ir todo final de semana e não doer no bolso. Então assim, você consegue viajar com preço bem ok. Passagem de avião, por exemplo, tem promoções também, tipo, e promoção assim real, né? Ok, vale lembrar que tudo, né, o preço de tudo subiu e tudo mais, só que ainda assim é viável, sabe? Por exemplo, passagem de avião você conseguia antes por 20 euros, eu já paguei 10 euros numa passagem, inclusive, que seria da Alemanha pra Irlanda. Acabei não indo. Porque marcaram minha prova de CNH, né, de direção, que eu tenho carta aqui também na Alemanha, bem no mesmo dia, aí eu perdi minha passagem. Mas assim, ok, foi 10 euros, sabe? Então era, sei lá, eu encontrava a passagem por 20, 50 euros, 50 euros era assim, caro, entendeu? Hoje em dia é comum, do mínimo, você pagar 50 euros, né? Mas ok também, tipo, é um comparativo, né? Não convertendo, mas um comparativo. É como se no Brasil você pagar 50 reais uma passagem de avião. Nunca vi, né? Nunca vi. Então, assim, de fato, eu considero o lazer na Alemanha bem acessível, né? Por mais que encareceu nos últimos anos, ainda assim, é bem acessível. Só um outro comparativo. Pra mim, é bem mais caro ir pro Brasil. É quando eu realmente preciso guardar dinheiro, vamos colocar dessa forma, do que passear por aqui, né? Obviamente, a distância é o fator maior aí, faz com que a mudança de preço seja tão alta. Mas assim, dá pra eu fazer passeios bem legais, ou até mesmo ficar em hotéis, assim, com tudo incluso, sabe? All inclusive. E ainda assim ser um preço ok, tipo, decente, sabe? Que você paga e beleza, sabe? Vale, né? Enfim, então assim, eu considero um ponto super positivo. Como negativo, acho que o que eu posso falar é realmente o aumento do preço, mas, né, de novo, em todo lugar o preço de tudo aumentou. Então, é difícil esperar que eles conseguissem, né, fazer um milagre aí também de só aqui não aumentar o preço. Então é meio que, né, não dá, na verdade, para considerar um ponto negativo aqui da Alemanha. Aí, continuando, aluguel na Alemanha, no geral, eu considero difícil. Não só eu, isso é um problema assim nacional, né? Principalmente em cidades grandes. Quando eu digo cidades grandes, é onde tem trabalho, então, né, todo mundo sente.
Aqui, esse apartamento onde eu moro, por exemplo, gente, assim, é coisa de louco. Vocês só vão acreditar vendo. Eu não tenho mais vídeo, senão eu colocaria aqui pra mostrar pra vocês. Mas esse apartamento onde eu moro, quando eu vim visitar, né, pra alugar, primeiro que assim, não é tipo, você vem, aí uma outra pessoa que tá interessada vem, né, logo depois de você. Não exatamente. Quando eu vim, tinha mais de 10 famílias. Tipo, sério. Não é 10 pessoas, tinha mais de 10 famílias aqui, esperando pra ver também. E assim, todo mundo entrou no mesmo momento. Então assim, você não tem nem a paz. Você não tem nem a paz de entrar e olhar com calma, ver a casa, sabe assim? Não, você tá já desesperado se você vai conseguir, tipo... enfim, uma loucura conseguir casa na Alemanha. E não só assim, né, uma casa só pra você, mas até mesmo o que a gente chama de VG. VG seria como se fosse a república, sabe? Que normalmente estudantes ou até pessoas que trabalham dividem uma casa, né? Então cada um paga por um quarto, algo assim. Até isso aqui é difícil conseguir. E os preços aumentando, né? Porque a procura continua sendo alta, é meio que insustentável, sabe? Nesse fator aí, né? Aluguel, eu acho que só tem coisas negativas a falar, para ser sincera. Porque, né, de novo, a procura é muito grande, então gera assim uma loucurinha, sabe, pra conseguir casa. Os valores não são tão... são ok, eu diria, mas né, não dá pra dizer que é acessível. Por conta de toda essa demanda, né, essa procura das pessoas, os donos das casas normalmente tiram certa vantagem nisso. Porque, tipo assim, não tá bom pra você? Não tem problema, tem mais 10 esperando, né? Querendo alugar a casa. Então, é muito cômodo, é muito fácil pra eles, sabe? Enfim, então se você precisa de alguma coisa da parte deles, eles não são assim tão solícitos, não são tão, né? Não ajudam tanto por conta disso. De novo, se não tá bom pra você, tem outra pessoa, né? Outras pessoas que, né, alugariam no dia seguinte. Então, de verdade, nesse quesito aí, né? Nessa classificação aluguel, eu na verdade só vejo pontos negativos. Óbvio, depende de lugar da cidade também e tudo mais, mas as casas no geral são também antigas, né? Algumas renovadas, obviamente, até algumas novas, mas aí o preço já aumenta bastante. Então é uma dificuldade na Alemanha conseguir algo bacana assim que você de fato fique contente, né? Mas enfim, você vai ali, né, administrando, eu diria. E agora falar um pouquinho de custo de vida. Inclusive fiz um news resumindo, tá lá no Insta, vai lá dar uma olhadinha também. Me segue por lá, caso você ainda não me siga. Tudo é muito relativo, obviamente, mas eu diria aí que um aluguel de uma kitnet, né, tá por volta de uns 600 euros. Um apartamento com quarto, 750, 800 euros. 2 quartos, aí já chega mais ou menos em 900 euros. O aluguel normalmente está incluso já o valor da água. Aí tem eletricidade. Eletricidade, a gente paga média, uma média por mês. Não é igual no Brasil, né? Consome, paga, consome, paga. Não, aqui, somente no final do ano que eles vão ver quanto que você consumiu e vão te pedir para pagar a diferença, né? Então o que a gente faz a gente vai pagando uma média, tipo, a média, inclusive a própria empresa, né, passa esse valor pra gente. A média seria 200 euros, que é, né, o que eu vou trazer aqui pra vocês. Então todo mês paga 200, aí quando chega no final do ano, eles vão olhar e falar assim, ainda faltou pagar 150. Ou ainda faltou pagar 800, porque na verdade você consumiu bem mais, sabe assim? Então a gente paga mensalmente, porém a gente paga a média e aí só vai descobrir, né, quando o ano fecha, a gente descobre quanto a gente ainda tem que pagar ou não, né? É diferente do Brasil. Eu sinceramente eu preferiria, né, pagar como é no Brasil. Deu tanto, paga tanto todo mês, né? E não tem nenhuma surpresa. Tem um vizinho meu aqui, por exemplo, teve que pagar 800 euros, tipo... Você já paga todo mês, aí do nada você tem que pagar 800 euros, sabe assim? Que é o valor de um aluguel, né? Com certeza não é bacana esse tipo de situação. Mas enfim, acontece, porque é a forma que funciona aqui na Alemanha, né? Aí falando bem rapidinho de impostos, né? Acho que é relevante falar sobre isso, porque é algo que influencia sim na sua vida.
Quando você muda pra cá, eu tô dizendo assim, experiência própria, né? E até eu ouvi falar, ai, os impostos são altos e tal. Mas ao mesmo tempo também eu ouvi falar, mas tem segurança, tem lazer. E beleza, tipo, então vale a pena, né? Essa é a primeira impressão. Só que quando você vive ali o dia a dia, você vê, se sente, na verdade, o que são esses impostos altos, aí sim você é capaz de, né, de comparar e de fato ver, né, como isso se aplica na sua vida. Eu particularmente, acho que eu deixei até claro isso no Reels que eu fiz também no Instagram, eu considero um preço bem alto. Eu digo preço alto porque, né, de novo, eu vim de um lugar que tinha pouquíssima segurança e assim por diante, e hoje eu me vejo em um lugar pagando muito para ter essa tal segurança. Eu acho que assim, um meio termo pra mim já estaria bom, sabe? Pra mim seria melhor ter... Não sei se vai fazer sentido eu falar isso, gente, mas assim, minha realidade. Faria sentido eu ter um pouco menos de segurança, né? Porque, de novo, eu vim de muito baixo. Além de ter vindo de muito baixo, eu investi muito em estudo, tempo, tarará, tarará, e agora pagar, né, tanto por imposto. Aqui na Alemanha, né, os impostos em cima do seu salário pode chegar a 47%, isso é quase metade do seu salário. Então assim, imagina que você estuda, né, estuda, trabalha, se desenvolve, aprende uma língua, a segunda língua. Tô contando minha vida, caso você não entendeu. Estuda, trabalha, aprende uma língua, 2 línguas, mora longe da sua família, porque tudo isso você tem que considerar, né? E aí quando você recebe seu salário, metade você perde em imposto. Então assim, né? Eu nunca escondi isso de ninguém. Imposto é um fator para mim assim gigante em pensar e reconsiderar morar na Alemanha, porque assim, na minha conta, né, que cada um calcula de uma forma diferente, cada um entende coisas de forma diferente, né, baseado na sua realidade, baseado na sua história, assim por diante. Na minha conta é muito caro, né? Em comparação com outras pessoas, tem pessoas que moram aqui a vida inteira e tá tranquila, tipo, não, prefiro isso do que morar no Brasil, né? Cada um tem um Brasil diferente também, né, gente? A gente tem que, né, as pessoas têm realidades diferentes. Então, obviamente, por isso que a mentalidade também vai ser diferente na hora de pesar ali, né, o que é mais importante pra você ou não. Mas é isso, assim, resumindo. Espero que eu tenha conseguido aí transmitir pra vocês, de novo, né, um pouco da minha opinião. Era pra ser, né, o vídeo, um resumão de pontos positivos e negativos de como é morar na Alemanha. Quero trazer mais pra frente, né, um pouquinho de cada um mais separado. Consigo dar mais detalhes ou mais exemplos e assim por diante de como é morar na Alemanha. Mas a intenção desse vídeo era realmente, assim, trazer um resumão pra vocês. Curta o vídeo se você não curtiu até agora. Comente, se inscreva no canal. Compartilha também com os amigos, para que as pessoas saibam um pouco mais de como é morar na Alemanha, né? Como que funcionam as coisas aqui. Também para aquele amigo que você sabe que está interessado na Alemanha, seja a trabalho ou para estudo, enfim. Acho que é sempre relevante ter informação. E é isso, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado, né? Te aguardo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.